Bom dia, sementes estelares! Estamos começando aqui mais um episódio da Nave Estelar. Agora são 7h07 da manhã. E se você caiu aqui agora, talvez seja porque alguma coisa aí dentro de você está pedindo por alinhamento. Será? E aí? Você está fora do seu eixo emocional? Hoje eu vou te mostrar três sinais claros de que você saiu aí, né, do seu eixo aqui, ó, do seu eixo emocional e principalmente como voltar para o seu centro antes que a culpa, a ansiedade ou o esgotamento tomem conta, hein? Muita gente acredita, acha que estar fora do eixo emocional é ter uma crise, mas quase nunca ela começa grande, uma coisa grandiosa. Muitas vezes, né? A maioria das vezes ela começa pequeno, uma situação ali bem pequenininha. E hoje nós vamos falar muito sobre isso aqui, tá? Então, por exemplo, pode começar quando você fica ali se explicando demais, né? Gastando ali muita energia. Pode ser quando você sente culpa por se posicionar. Quando o corpo começa a sinalizar, sabe? Então, assim, se você assistiu aí o vídeo do Portal 3 do 3 que nós colocamos ontem aqui no canal disponível para você, você já entendeu que a incoerência interna sempre aparece de alguma forma. Nós falamos isso lá no vídeo do Portal 3 do 3 que foi ao ar ontem. Eu vou deixar aqui, se caso você não assistiu ainda, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Então assista que vale muito a pena. E hoje eu quero trazer isso para você que está aí me assistindo, me ouvindo, na prática, tá? Então, assim, maturidade emocional não é não sentir, tá? Mas é perceber cedo. É quando a gente percebe ali que alguma coisa tá tirando a gente ali da nossa rota, do nosso caminho, e a gente volta, tá? Então vamos começar aqui falando do primeiro sinal, tá? Então, o primeiro sinal é quando você começa a se explicar demais, tá? Você diz um não, mas você já emenda uma justificativa. Você se posiciona, mas depois manda uma mensagem explicando de novo. Já aconteceu isso com você? Você que tá aí? De repente você precisou mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém ali, se posicionando, e aí depois você fala, poxa, acho que não foi o suficiente, e você pega, manda uma outra mensagem para tentar explicar, né? Então eu acredito que pelo menos uma vez na vida alguém já deve ter feito isso, enfim. E aí você pode também, por exemplo, você coloca limite em alguma situação, em algum momento, mas depois você pede desculpa por você ter colocado o limite. E aí isso é um sinal claro de que você saiu ali do seu eixo emocional, tá? Então quem está no centro aqui, ó, né, muito bem resolvida, muito bem trabalhada, não precisa convencer, tá? Só precisa ser coerente. Percebeu que aquilo ali não tá legal, que aquilo por exemplo, tá te incomodando, enfim, você vai respeitar ali, sabe? Você vai se respeitar, você vai respeitar os seus próprios limites, então você vai ser ali coerente. E explicar demais, geralmente, o que que significa, né? É medo de perder uma aprovação, tá? E é quando a gente fica, né, vivendo ali em busca de aprovação o tempo todo. E quando a gente faz isso, a gente se desalinha. Então, às vezes está tudo bem, a gente começa a ficar olhando muito para o externo, preocupada com o que o outro vai pensar, o que que o outro vai achar. E aí a gente fica em busca dessa, sabe, dessa validação, dessa aprovação, e aí você se perde completamente de si. Você dá uma desalinhada ali, uma pisada na jaca,
que é uma coisa, né? Então, você que tá aí, você se identifica com esse primeiro sinal? Se você quiser, coloca aqui nos comentários aqui abaixo, tá? Se faz sentido para você, tá bom? Agora, o próximo sinal, sinal 2. A gente vai falar sobre a culpa. Aparece antes mesmo de você agir. Então, assim, aquela situação que você pensa em descansar. Sabe aquele momento que você quer dar uma sentadinha ali no sofá, assistir uma série, mas vem uma culpa? Mas uma culpa que você fala, nossa, eu devia estar fazendo alguma coisa, eu devia estar fazendo aquilo. E aí você não consegue relaxar, sabe? Você não consegue ficar ali descansando porque vem um sentimento assim horroroso da culpa. Parece que é um alerta, né? Que fica ali, ó. E aí, por exemplo, um outro momento também. Você pensa em se priorizar, tipo, "Ah, hoje eu vou pensar em mim. Hoje eu vou fazer alguma coisa por mim, pra mim." E aí vem também a culpa. Parece que ela vem ali, ó, né? Com aquele alerta, assim. E ou então quando você pensa em realmente em dizer não, você fala, olha, não. Só que aí você fala, poxa. Será que eu deveria ter, né, feito? Isso é muito natural, tá? Então, essa culpa antecipada, ela é um padrão, ó, muito, 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 muito antigo, tentando, né, sobreviver. E aí, o seu sistema dizendo, sabe, volta para o modo agradar. Então, assim, mas quando você está ali no teu eixo emocional, tá? Significa tolerar a culpa sem voltar atrás. Então, quando a gente chega nessa conclusão, quando a gente começa a perceber isso, trazendo essa maturidade emocional, a gente já percebe, né? Ela começa a aparecer ali aquela culpa, mas a gente fica firme ali, a gente não volta atrás, tá? Então, volto a sempre a falar, é um desenvolvimento. Para quem está passando por isso, enfrentando isso, é algo que a gente vai ali criando musculatura. É como se fosse realmente um desenvolvimento, uma academia, tá? Então, se você está passando por isso, calma, que uma hora você vai conseguir, tá? Ficar ali mais firme. Agora vamos falar o terceiro sinal, quando o corpo ele começa a falar. E mas como assim o corpo fala? Quando você começa a perceber a tensão aqui, ó, no pescoço, uma dor de cabeça, um sono completamente ali bagunçado, muita irritação. Isso daí tudo é a somatização, é o corpo organizando o que você não organizou emocionalmente, né? Então foi exatamente isso que eu falei lá no vídeo do portal. Quando a emoção não se alinha, o corpo ele sinaliza. Quando a gente começa a ficar incoerente, não tem, né, corpo que aguente, tá? Então, agora a gente vai fazer, né, a nossa prática de hoje, como voltar para o nosso eixo emocional, tá? Então, não é força, é consciência. Então, assim, vamos começar. Eu vou pedir para você dar uma respiradinha aí bem profunda, aquela respirada, né? Aquela respiração que eu já ensinei. Então, inspira pelo nariz e você vai soltando, ó. Vai liberando, libera. Inspira mais uma vez e vai soltando. Então, a primeira coisa é você trazer a consciência, o seu momento, né? Aqui no agora, e você ter a consciência. Então, assim, eu estou fora do meu eixo, né? Vai fazendo essa pergunta, sabe? Vai tentando entender se tá tudo bem, se não tá. Você tá se sentindo ali que você tá alinhada ou tem alguma coisa que não tá legal?
Tá sentindo algum emaranhado? Então é importante você olhar para isso, você ter essa consciência, tá? Então vai respirando, faça essa respiração pelo menos no mínimo umas 3 vezes, né? Uma respiração um pouquinho mais longa. Então, ó, inspira, me solta. E vai fazendo isso até você trazer aqui cada vez mais a sua atenção, tá? Para esse momento do aqui, do agora. E aí, você tem a condição, a oportunidade de você, a partir deste momento, de você fazer micro escolhas ao seu favor, tá? Então, nas próximas 2 horas, você tem o poder, você tem a oportunidade de você fazer micro escolhas ao seu favor. Então, vamos colocar assim: você tem, por exemplo, um monte de e-mails para responder, ou teu WhatsApp não para, é um monte de mensagem ali, e você pode, não vou responder agora, sabe? Você pode se colocar dessa forma. Inclusive, o WhatsApp ele foi feito para isso, né? Para você responder a hora que der para responder, porque a mensagem tá lá, entende? Então, você pode fazer esse tipo de escolha. Você pode escolher ficar em silêncio. Então, televisão desligada, não tá ouvindo absolutamente nada. E aí você fica ali um tempo, sabe? Em silêncio. Será que você que tá aí, você conseguiria ficar 2 horas em seguida em silêncio? Será que você conseguiria? Vamos lá. Outras micro escolhas que você pode escolher. Você pode sair para fazer uma caminhada. Isso é muito bom. Principalmente se você for num parque, onde você tem ali o verde, um lugar arborizado, onde você consegue ouvir o canto dos pássaros. Dá para você fazer isso. Outra coisa que parece boba, mas é importantíssima. Tomar água. Ó, hidrata. Muita gente, né, fica praticamente aí horas e horas, praticamente o dia todo sem tomar água. Bebe café ou bebe refrigerante, mas água que é bom não toma, né? E a outra também, micro escolha que você pode fazer é não ficar dando satisfação, não ficar se explicando, tá? Então, assim, eu trouxe alguns exemplos muito simples, mas que às vezes vão fazer aí uma grande diferença aí na sua vida. Não existem só esses exemplos, existem diversos, mas foi um ou outro aqui que eu trouxe, tá? Para você que tá aí entender um pouquinho como que você pode fazer aí no seu dia várias e várias micro escolhas. Então, eu vou falar alguma coisa agora, algo, né, que quase ninguém fala, tá? A regulação emocional, ela não é só mental, tá? Então, ela é energética também. Então, quando o teu campo ele está ali desorganizado, sabe? Parece que existe um emaranhado de fio, assim, um por cima do outro, que você não consegue achar a ponta, né? Será que a tua vida tá desse jeito? Você está se sentindo dentro de um emaranhado? Que você fala, eu não sei, não consigo ver saída. Parece que tá tudo um caos, parece que meu relacionamento não tá legal, parece que eu não, assim, não tô. Um exemplo, tá? Aquela situação que é tudo. Desentendimento com o filho, relacionamento não tá legal, de repente alguma. Tá cheia de dívidas, com problemas financeiros. Sabe quando tá aquele emaranhado, aquela coisa, aquele vulco-vulco? Então. É, isso significa que a gente prende muito aqui no nosso mental e às vezes a gente não vê a saída, porque a gente fica segurando, sabe? E um dos exercícios que uma vez eu aprendi, né, que me ensinaram, que me fez toda a diferença, é você começar a colocar
no papel, escrever, sabe? Tudo aquilo que precisa ser organizado, tudo aquilo que precisa ser feito. Isso é uma forma de você pôr para fora. Só que além, disso, a gente acaba não só pesando o nosso mental, mas a gente acaba ficando com o nosso campo energético completamente desorganizado, porque vai interferindo na nossa energia. A gente vai ficando ali com a energia mais drenada, vai se sentindo cansada. É, você vai, e quando isso acontece, né, você vai reagindo mais, você absorve mais, você cansa muito mais. E aí, uma dica, tá? Uma super sugestão assim que eu vou trazer para vocês, já estou trazendo já há alguns dias. Para quem não conhece, existe uma técnica chamada Tameana que ela consegue trazer. A Tamiana, ela é uma técnica que eu, de verdade, eu nunca tinha visto algo parecido. Porque ela consegue, como ela trabalha com a parte vibracional, ela chega em camadas, sabe? Que a gente não consegue chegar. Então, ela é uma técnica muito assim específica, maravilhosa para tudo isso que a gente vem conversando aqui, que ela harmoniza. Então, ela cria um campo energético de energias positivas ali à sua volta e ela vai trabalhando, sabe? Então, por exemplo, às vezes você está numa situação que você não vê a luz no final do túnel. Você tá passando ali por uma situação que você fala, meu Deus, sabe, o que que eu faço? E aí, quando a gente faz, por exemplo, uma puja, uma sessão de puja, que é uma das técnicas, a puja ela trabalha com uma energia que ela traz algo ao seu favor. Então, às vezes, você tá ali quebrando a cabeça, e aí você vai trabalhando com essa energia, essa harmonização no teu campo, ela vai colocando ali em ordem. E de repente ela te coloca uma situação que te abre caminhos. Por exemplo, ela vai te trazer uma pessoa, ou vai te trazer algo que era o que você realmente precisava. Ela vai fazer. Não existe coincidências. Mas é como se ela começasse a energia, quando ela fica organizada, ela começa a te trazer oportunidades que você fala, nossa, eu estava precisando exatamente disso. Ou então, nossa, que ótimo que eu conheci a pessoa tal, porque ela acabou me trazendo exatamente o que eu precisava. Então, são fatos que acontecem porque o campo ele começa a se organizar. Então, é como se você começasse a se purificar, tudo vai se harmonizando e você vai se conectando com as pessoas e com os fatos que estão ali na mesma frequência que você. E as coisas vão acontecendo, tá? Então, assim, é uma técnica maravilhosa, incrível. E, inclusive, eu deixei aqui liberado a primeira aula do meu curso de formação, tá aqui na descrição. Então, se você tiver interesse, dá uma espiadinha, uma olhadinha. Nessa aula, eu mostro exatamente os materiais que eu envio pelo correio, tá? Então, a próxima turma já está aberta, então quem quiser participar para fazer o curso, fica aí à vontade. E também existe, quem não quiser fazer o curso, existe também uma forma de você fazer também sessões, porque aí você vai se organizando, você vai voltando para o teu eixo. É, Pode ser feito, não se resolve tudo numa única sessão, tá? Só para matar a curiosidade de quem não conhece, de quem nunca viu. Mas você pode, por exemplo, se alinhar, fazer o alinhamento dos chakras. Depois, para quem tá muito ali na questão de dificuldade de concentração, sabe? De pensar, de estudar, de trabalhar, não consegue se concentrar, não consegue ter foco. Vem também, existe ali uma forma de fazer o aterramento, que a pessoa tá muito avoada, muito ali, saindo demais do foco, e aí consegue trazer o aterramento. Existe a harmonização de relacionamentos. Às vezes, né, num relacionamento, num casamento, por exemplo, homem, a mulher, né, marido, mulher, ou parceiro, parceira, enfim.
estão totalmente desconectados, é como se um tivesse virado de costas para o outro. E aí a Tameana ela consegue harmonizar, tá? Ela vai ali trazendo uma harmonização para o campo deste relacionamento. Então, assim, para a gente sair do nosso eixo, ó, é rapidinho, porque nós somos convidadas, né? Convidados o tempo todo para sair da nossa rota, do nosso caminho. Então, e muitas vezes a gente não consegue. Não é uma questão física, não é uma questão só ali do mental, de repente uma questão de planejamento, aquela coisa do papel de você escrever. Às vezes não é sobre isso. Às vezes é um emaranhado energético, de repente porque você sofreu interferências externas. De repente, você tá ali passando por um processo de invasão no teu campo e pode acontecer quando nós estamos muito vulneráveis. E aí a gente tenta, sabe, andar para frente, a gente não consegue. Parece que nós estamos travados. Então, a Tameana, ela consegue, tá, chegar ali nessas camadas. Dá para ela fazer uma varredura no teu campo, dá para ela harmonizar. Então, são infinitas possibilidades, tá? Então, se você que tá aí, né, tá sentindo esse chamado, eu vou te convidar mais uma vez, assista, né, a primeira aula, tá? Vou deixar também meu WhatsApp aqui para contato, se alguém tiver interesse em saber mais informações, tá bom? Porque quando você aprende, né, a organizar o campo, nós paramos de viver em sobrevivência, em modo sobrevivência emocional. A gente acaba ficando com a vida muito mais ali, com vitalidade, com mais fluidez, a vida muito mais organizada, né? A gente parece que sente ali que, nossa, parece que me tiraram ali do meu caminho, mas agora eu tô aqui, eu tô presente, eu tô mais feliz, eu tô mais, sentindo muito mais fluidez, parece que não tem mais nada me prendendo, parece que agora, sabe, vai, é bem por aí, tá? É bem isso. E e aí, outra coisa que eu quero falar com vocês também, aproveitar, que tem tudo a ver com essa questão do eixo. Existe um método estelar que eu criei, tá? Com os meus atendimentos, então eu consegui organizar de uma forma. Então, esse método é para quem quer ser cuidada, tá? Cuidada, cuidado, enfim. Então, de repente, você que tá aí, tá precisando realmente de uma forcinha, aí tá precisando de uma ajuda. Então, existe esse método para isso. Então, é diferente da formação. A formação, quem quer estudar, quem quer colocar ali em prática para si mesmo, enfim, para cuidar de outras pessoas, até para uma profissão, dá para ser terapeuta com a Tameana, fazendo atendimentos, mas quem busca por uma questão de ser cuidada, de fazer mesmo ali, né? Vários processos, cuidar mesmo, sabe? Ali das áreas da vida, enfim. Existe que é o método estelar de regulação emocional, tá? E aí a gente trabalha com a questão da raiz, do eixo, da estabilidade. Então é algo bem assim profundo para que você possa ficar ali bem sustentada, se sentindo muito bem, tá bom? Então é isso, meus amores. Hoje nós falamos um pouquinho aí dessas dicas, né? Desses sinais aí que fazem com que a gente saia do nosso eixo, mas tem também como a gente voltar. Essa que é a parte boa. Essa que é a notícia boa, né? A gente sai, mas dá para retornar sim. Então tudo tem saída, tudo tem resolução. Então, pra você que tá aí me ouvindo, me assistindo, calma. Calma que tem solução, calma que nada tá perdido, tá? E é isso, a gente precisa se cuidar, precisa trazer essa consciência, sabe? Ficar de olho. E então é isso, tá bom? Então, olha só, nós estivemos aqui na nave estelar, hoje, quarta-feira. Nós temos encontro estelar na quinta-feira, que é amanhã, à noite, às 21 horas, tá? Vai ficando antenado aí. E na sexta-feira eu vou trazer para vocês um vídeo muito especial para a gente falar um pouquinho mais sobre a Tameana e sobre o método. Então, para você que está interessada nessa energia pleiadiana,
que é uma energia incrível, não dá nem para falar, nem mencionar, porque é um amor incondicional, é uma energia muito elevada de harmonização, de bem-estar, sabe? Então, não dá para ser a mesma pessoa depois que a gente encontra, né? Depois que a gente recebe esse chamado. Então é isso, tá? Então fiquem antenados aí no canal. Aqui na descrição tem tudo. Tem o vídeo do portal, tem a aula que tá liberada no curso de formação da Tamia na primeira aula. Tem aqui o contato, também tem o Instagram, tá? Vocês podem me seguir por lá também. Então é isso. Talvez essa semana aí você estava ali num modo de que será que eu aguento? Enfim, estava quase entrando ali, né, numa na dúvida, tava ali de repente, você que tá aí estava pesquisando, né, alguma coisa, acabou caindo aqui no canal, procurando alguma coisa em relação ao eixo, a posicionamento, a questão de regulação emocional. Então, eu quero te convidar para que você permaneça aqui com a gente, vai navegando no canal, tem bastante coisa legal, tá? Então é isso. Eu espero por vocês, então, no encontro estelar amanhã à noite, às 21 horas, tá? Um ótimo dia para você e a nave segue. Coloca a mãozinha aqui e tchau, tchau.